Graça e paz, meus amados irmãos. Hoje, de uma forma especial, não convencional, não estamos na igreja, porque deu um probleminha na transmissão lá quando fomos gravar. E agora que eu cheguei em casa, resolvi repetir esse sermão para que fique registrado e para que vocês que não frequentam a Bereia, não frequentam a igreja, contemplem essa pregação que vamos iniciar aqui em Provérbios. O versículo 1 do capítulo 13 vai dizer assim: o filho sábio ouve a instrução do pai, mas o zombador não dá ouvidos à repreensão. Então, o que eu falei no início do sermão, irmãos, foi que muitas vezes nós temos uma grande facilidade, por isso ser natural do nosso coração, de fato selecionarmos os assuntos que a gente quer ouvir. Isso acontece muito no meio evangélico, digamos que evangelical. É um meio em que as pessoas elas só vão para igrejas ou para escolas dominicais em locais que elas querem ouvir coisas que de fato a façam sentir bem ou confortem o seu coração. A igreja ela se torna como uma universidade onde você vai pagar ali cadeiras eletivas, e são aquelas cadeiras que você gosta de praticar ou não, que é do seu interesse ou não. E a Bíblia não é assim, meus amados irmãos. A Bíblia não se comporta dessa forma. Porque a Bíblia vai dizer que toda ela é útil, não os assuntos que a gente acha mais interessante ou não. Toda ela é útil para a admoestação, para o ensino, e também ela serve para todas as idades. Nós somos reféns do texto. Qual é o tema da minha pregação? É o tema que o texto quer passar. É a mensagem que o texto quer passar. Não é a mensagem que eu vou forçar no texto. Não é a mensagem que a igreja se agrada de ouvir. Ah, se a igreja não se agrada de ouvir desse texto, eu vou pular. Eu vou pular a mensagem. Não é assim que funciona o ensino da palavra. De uma forma diferente, a partir de agora, no livro de Provérbios, a partir do capítulo 13, a gente não vamos ser mais expositivos sequenciais. O que é isso? Nós não vamos ver versículo 1, 2, 3 na sequência. Nós vamos ser expositivos, mas a gente vai pegar o tema dos provérbios relacionados aqui no capítulo 13, um tema e os provérbios em cima desse tema, e aí nós vamos trabalhar esses versículos de forma expositiva, obviamente. Por exemplo, o versículo 1 é um provérbio que fala sobre obediência. Eu peguei todos os provérbios do capítulo 13 que falam sobre obediência, e agora a gente vai tratar sobre o tópico obediência dentro do capítulo 13. No próximo domingo, que eu espero que não seja aqui, vai ser no culto, de fato, nós vamos tratar de novo o capítulo 13 em cima de outro tópico. Então, dentro da obediência, ele vai dizer assim: o filho sábio ouve a instrução do pai, mas o zombador não dá ouvidos à repreensão. A gente viu na exposição passada, que está nesse canal, no canal da igreja e também no meu canal pessoal, o quão o pai ele quer manter o filho longe de qualquer adversidade e longe do perigo da morte. Se a gente pegar o versículo 28 do capítulo 12, ele vai dizer assim: na vereda da justiça está a vida, e nesse caminho não há morte. Não há de fato nenhuma morte. Filho, você pode andar pelo caminho que o pai está mostrando aqui. Você pode andar até de olhos vendados, porque a morte não vai chegar. Esse é o lugar onde o pai quer manter o seu filho. E eu já disse isso anteriormente nos sermões passados. A sociedade diz que o cristão quer manter o filho e quer se manter numa bolha. Olha, eles querem viver numa bolha e eles querem que os cristãos fiquem aí nessa bolha ou nessa bolha puritana que eles falam tanto. Eles querem manter os filhos nessa bolha. E veja, se é para chamar de bolha, então que chame. Se é uma bolha bíblica, então é essa bolha que eu quero manter a minha filha, que eu quero manter a minha família,
que eu quero manter a minha igreja. Essa bolha, ela não pode deixar de destrinchar o mal. É isso que o pai faz. O pai faz muito isso aqui. Para que o meu filho, ele não assista a televisão, eu digo assim, filho, o ímpio não é feliz. O ímpio não é feliz. Aí ele liga a televisão e ele vê o ímpio no carnaval muito feliz. Ele vê o ímpio saltando de alegria, sambando, fazendo o que ele quer, rindo à toa. E ele vai perguntar, ele vai ter a curiosidade, ele vai perguntar por que meu pai disse que o ímpio não é feliz, e aqui na televisão, e aqui na internet, e aqui nessas fotos, nesse vídeo, ele aparenta estar muito feliz. Por isso que eu preciso destrinchar o ímpio para ele. Eu preciso mostrar que sem Cristo isso é uma ilusão de felicidade. Isso é uma imitação de felicidade. Que tudo não passa de uma ilusão. Eu preciso destrinchar, ele faz muito isso aqui. Ele fala do ímpio tanto quanto o sábio. É um grande dualismo. O sábio faz isso, mas o ímpio faz isso. O sábio faz isso, mas o ímpio faz o contrário. Porque ele está mostrando aqui, ele está destrinchando, olha, isso é uma ilusão de felicidade. Isso não é a verdadeira felicidade. Isso pode gerar uma curiosidade no meu filho. Pode gerar uma curiosidade naquele que eu estou instruindo. Mas isso é uma grande ilusão. Eu preciso escancarar o mal para o meu filho. Veja, essa bolha não visa alienar o meu filho. Não vamos nem falar sobre o ímpio. Nós vamos falar porque a gente vai ver, olha, o que ele faz e a consequência do que ele faz. Para que você, meu filho, não venha a fazer. Eu preciso ensinar. Não precisa ser necessariamente um filho, pode ser um aprendiz, pode ser uma pessoa que você agora se dedica a ensinar. E não camuflar que, de fato, o coração do seu aprendiz, o coração do seu filho, como o seu coração, vai desejar essas coisas. Vai desejar o que o ímpio faz. Por que vai desejar? Ele falou isso no capítulo passado. O nosso coração é fraudulento. Senhor, nos livra da fraude do nosso coração. Jeremias vai dizer que o nosso coração é desesperadamente corrupto. O pai está dizendo, filho, não é para você confiar no seu coração. Não é para você confiar nessa sua vontade de querer experimentar o que o ímpio faz, como o ímpio age. Porque essa curiosidade é natural. É algo natural que você tem. É algo natural que o pai tem. É natural. Porque o que a gente tem que correr é contra essa inclinação. Essa inclinação que é natural. Que o pai, em algum grau, também luta com isso, igual o filho. Não vai ser na mesma modalidade do filho, mas existem modalidades de pecado que nós somos tentados. E nós também temos que adestrar o nosso coração fraudulento. Todos nós, pais e filhos, temos essa inclinação. Qual é a diferença entre eu e a minha filha de 3 anos? É apenas a maturidade. Eu tenho uma maturidade espiritual maior que a dela. Mas ela não pode achar que papai nunca erra. Ela não pode achar que o pai dela nunca erra. Não, o pai dela está tentando se assemelhar a Cristo. Mas que todos nós, eu e ela, nós somos passíveis de erros. E estamos lutando contra essa inclinação. Ela não pode achar que papai é um exemplo desde nascença. Olha, papai nasceu perfeito. Não. Perfeito só Cristo. E todos nós estamos tentando nos assemelhar a eles. Eu devo buscar ser um exemplo para minha filha. Um exemplo em Cristo Jesus. É uma grande hipocrisia eu falar para minha filha obedecer a Cristo e na cara dela não obedecer a Cristo. Ela, quando tiver uma certa maturidade, vai me confrontar. O Senhor disse para eu não fazer isso e agora eu estou fazendo. Eu sou o pastor e eu chego para as minhas ovelhas e não sou exemplo para as minhas ovelhas. Eu mando amar ao próximo e nitidamente eu não amo alguém na igreja. Ou eu não tento amar alguém na igreja. O que é que as minhas ovelhas vão falar? Qual é o exemplo que ele pode falar nisso aí? Veja que desde o início de Provérbios, irmãos, desde a introdução, desde aqui, do início da primeira coletânea, se nós voltarmos algumas páginas, Provérbios 10, versículo 8, vai dizer assim,
Quem tem coração sábio aceita os mandamentos, mas o que fala tolices acaba em ruína. Olha, é o mesmo provérbio do capítulo 13, versículo 1, só que com outras palavras. O filho sabe ouve a instrução do pai, mas o zombador não dá ouvidos à repreensão. Eu preciso mostrar ao meu filho, é o pai aqui tentando mostrar ao seu filho, olha, você pode até não ouvir essa sabedoria que eu estou lhe ensinando, mas eu não vou deixar claro as grandes consequências de não ouvir esse ensino. Eu vou elucidar a você, meu filho, todas as consequências de ouvir o ensino ou de se comportar como o ímpio. Glória a Deus, irmãos, porque nós somos inseridos nessa bolha bíblica. Porque a nossa tendência natural é adentrarmos a herança adâmica. Qual é a herança adâmica? Quando alguém vê um defeito em mim e vem falar, essa pessoa se torna meu inimigo. Eu vou tentar jogar os erros dela contra ela. Não foi isso que Adão tentou fazer? Quando Deus o confrontou, ele diz, a mulher que tu me deste, olha, foi o Senhor que me deu a mulher. Agora Deus que estava exortando, por causa do pecado, passa a se tornar o seu inimigo. Eu não posso dar ouvidos à minha natureza adâmica. Quando alguém vem apontar o erro para mim, mesmo querendo meu crescimento, ele agora é o meu inimigo. É isso que o ímpio faz. E Jesus vai dizer, é claro que você tem que ter exemplo para isso. Você tem que estar com o exemplo daquela pessoa que você está exortando. Porque senão você perde todo o direito de exortar essa pessoa. Como Jesus diz, olha, você está reclamando do cisco do olho do outro com uma trave no seu olho. O que é que o outro vai fazer? O outro vai dizer, e a trave que está no seu olho? Qual é a moral que você tem para me enfrentar? Qual é a moral que você tem, para me exortar? Nós, antes de exortarmos as pessoas, nós temos que ser padrão de obediência para ela. Padrão de obediência. Ele diz ainda no primeiro versículo, o zombador não dá ouvidos à repreensão. O ímpio, irmãos, no fundo, ele não admite. Essa é a verdade. Ele não admite o seu erro. Ele jamais, porque ele não tem essa capacidade. Ele pode até, perante a sociedade na sua frente, dizer, não, realmente eu erro muito. Poxa, como eu erro. Realmente isso aí é uma coisa que eu tenho que melhorar. Mas no fundo, ele não consegue perceber o seu erro para melhorar. O que ele faz é jogar várias justificativas para de fato dar vazão a mais erros. É uma dissimulação. É uma falsa humildade. Sábio é aquele, irmãos, que está sempre pronto a ouvir e agradece as críticas construtivas que recebe. E entenda, não é fácil receber críticas. Não é fácil ser exortado, até para o salvo. Mas não é porque não é fácil que a gente não tem que ser exortado. Mas que é fácil, não é. No primeiro momento você pode não gostar, você pode até pecar, repreender aquela pessoa. Você não tem moral para... Mas veja, o sábio, diferente do zombador, ele vai parar, ele vai sentar, ele vai pensar e ele vai dizer, não, isso realmente é vida para mim. Isso é para me fazer melhorar. O Espírito Santo vai dar a ele isso. Não é porque ele vai tirar a conclusão por ele mesmo, é o Espírito Santo que vai iluminá-lo. Ele ouve isso aí. É interessante um jogo de palavras que tem no versículo 1. Acompanhe comigo, você que está em casa. Provérbios 13, 1 vai dizer assim, o filho sábio ouve a instrução do pai, e o zombador não dá ouvidos à repreensão. Calma, é claro, veja, é apenas o zombador que ouve a repreensão, e o sábio, ele é instruído, ele ouve a instrução. Mas calma, se eu não inverter, veja, se eu só, em vez de repreender o ímpio, eu não instruí-lo, por que a instrução, que é a parte boa, está para o sábio, e a repreensão, que é a parte ruim, está para o ímpio? Será que o ímpio não é instruído? Aí é importante você entender o jogo de palavras de Salomão. É porque ele está dizendo assim, com esse jogo de palavras, que o zombador,
ele sempre vai encarar a instrução como repreensão. Ele nunca vai encarar a instrução como instrução mesmo, só como repreensão. Eu chego com a instrução para o sábio, de fato, para o zombador, perdão, eu chego com a instrução para o zombador, ele vai achar que é sempre uma repreensão e eu estou querendo diminuir ele. A ideia é essa. Ele vai achar, eu sou pastor, o que é que eu faço para o zombador, para o ímpio? Eu quero manipulá-lo. Eu quero fazer com que ele dê dízimo, eu quero tirar dinheiro dele, eu quero podá-lo, eu quero extorquí-lo. Ele nunca encara uma instrução como instrução, só como repreensão. Por isso que ele diz, olha, ele só ouve como repreensão, mas o sábio não. O sábio, toda repreensão, ele ouve como instrução. Por isso que ele usa esse jogo de palavras que, na verdade, irmãos, é muito interessante. Ele entende que aquilo é vida para ele. O sábio é assim. Ainda nesse mesmo tema, eu disse que eu não vou ser sequencial. Eu vou tratar dos versículos que falam sobre obediência. Esse é o nosso tópico de hoje, é sobre obediência. Então, ainda nesse tema, eu vou pular para o versículo 10, que diz assim: da sabedoria só resulta a discórdia, mas a sabedoria está com os que se aconselham. A repreensão no ímpio vai gerar o que o versículo 10 fala. É uma soberba, e a soberba só gera discórdia. O ímpio vai agir com soberba diante da repreensão. Mas os que se aconselham, existe de fato verdadeira sabedoria. A soberba, irmãos, é o grande vilão do aprendizado. A soberba torna o homem incorrigível. O homem que é incorrigível, ele sempre está irritado. Essa é uma grande característica do incorrigível. Ele sempre está de mal com a vida. Ele sempre não vê uma solução ali para o problema dele. Por quê? Porque só ele é professor dele mesmo. E isso não funciona. Isso na doutrina bíblica não funciona. Ele é incapaz de ouvir uma instrução. E quando não se aprende com o conselho dos outros, quando não se aprende com a palavra de Deus, nós somos, irmãos, devorados pelos nossos problemas. O soberbo, ele nunca ouve. E é a partir dessa soberba que a confusão, que a contenda, ela vai se alastrar. É isso que diz o versículo 10. Versículo 13, quem despreza a palavra terá de pagar por isso. Mas o que teme o mandamento será recompensado. Por que nós sofremos, irmãos? Qual é o motivo dos nossos sofrimentos? Ah, a mulher que tu me deste. Ah, a culpa é da sociedade. A nossa natureza adâmica só faz a gente colocar a culpa no outro. A culpa é da mulher, a culpa é da serpente. A culpa nunca é nossa, nós sofremos por causa das escolhas erradas que nós tomamos, irmãos. Nós sofremos por causa da nossa soberba. Nós sofremos por causa do nosso orgulho. O que nós devemos fazer é nos desapegarmos da nossa natureza adâmica. O provérbio do versículo 14 diz: o ensino do sábio é fonte de vida para evitar laços de morte. O ensino do sábio é o manual de como viver essa vida. Seja amigo do sábio. O que é que você está fazendo com amizade com o ímpio? Com amizade de pessoas que não amam a palavra de Deus. Se rodeie de pessoas sábias. Case com o sábio. Case com uma sábia. E isso vai ser vida para você. Vai evitar uma dor de cabeça que você não tem noção. Case com o sábio. E você vai evitar uma criação dupla. Seu filho ouvindo tolo e seu filho tentando ouvir você falar alguma coisa da palavra de Deus, uma guerra dentro de casa. Esteja rodeado de sábios. Versículo 18 vai dizer assim: pobreza e vergonha sobrevêm ao que rejeita a instrução, mas o que aceita a repreensão será
honrado. Ele atrela mais uma vez sabedoria à riqueza. Tem muito rico que é pobre, irmãos. É isso que Salomão constantemente está dizendo. Porque pobreza também significa você ter muitos bens, você ter muita coisa, mas não ter satisfação nenhuma delas. Porque você não tem essa verdadeira sabedoria. Isso também é pobreza. Geralmente as pessoas que recusam a verdadeira instrução, elas começam a selecionar as pessoas que devem aconselhar elas. Eu vou dar ouvido a esse pastor de 33 anos, ele tem o dobro da minha idade, ele tem metade da minha idade, perdão. Eu vou ouvir esse cara, ele tem metade da minha idade. Olha, qual é a instrução que ele tem? Eu tenho doutorado, eu tenho isso, ele não tem nada, ele não tem nenhuma graduação completa. Eu vou ouvir esse moleque. A gente tem que parar de selecionar as pessoas que vão nos instruir. Se aquela instrução é bíblica, se aquela instrução é verdadeira, não olhe a pessoa, olhe a instrução. Olhe o conteúdo do que essa pessoa está dizendo. Versículo 18, esse provérbio vai dizer que isso vai ser honra para a sua vida. O que é que o pecado está dizendo para a gente? Olha, se você for instruído, isso é humilhação. Você vai ser exortado por um menino que é metade da sua idade, isso é humilhação. Versículo 18, o provérbio está dizendo que isso vai ser honra para você. Na verdade, isso é honra. Na verdade, você vai ter mais respeito. Na verdade, você vai ser mais honrado. O mundo vai dizer isso é humilhação. Como é difícil, irmãos, tem pessoas que são assim, que até convivem no meio da gente, que são irrecuperáveis. Pessoas que são irrecuperáveis. Não queira chegar nesse nível de alguém tentar exortar você e o outro vai dizer assim, ó, nem vai. Nem vai porque não tem chance. Não ouve ninguém. Ninguém mais tem nenhum ânimo de lhe exortar. Ninguém mais tem nenhum ânimo de chegar para que você melhore. Porque sabem que não tem jeito. Não é saudável. Não é vida para ninguém. Não é honra para ninguém. Você ter esse tipo de fama. Me dê uma sala com 50 alunos que bagunçam, mas que me respeitam, que ouvem o meu ensino. E não me dê uma sala de 5 alunos caladinhos, mas que não me respeitam, que não absorvem, que não estão ouvindo nada do que eu estou falando. De preferência, eu não quero nenhuma sala bagunceira. Mas se for para escolher bagunceiros que ouvem e quietinhos que não ouvem nada, eu fico com os bagunceiros. Por último, o último provérbio que a gente vai ver, talvez o mais famoso dos livros de provérbio e da Bíblia em si, que fala sobre educação, sobre obediência, é o provérbio do versículo 24, e a gente vai ficar um pouquinho nele, porque ele merece a nossa atenção. O versículo 24 diz assim: o que retém a vara odeia o seu filho. Quem o ama, esse o disciplina desde cedo. A vara aqui, irmãos, é um instrumento, digamos que é usado para pastorear as ovelhas. Era uma vara que era usado para punir a ovelha, para fazer ela voltar para o caminho e não se desgarrar. É esse instrumento que ele está colocando aqui. E olha o que ele está falando. Ele está dizendo que essa vara sendo usada no filho para discipliná-lo, isso é sinônimo de amor. E ela não ser usada é sinônimo de ódio. Ele está tratando a disciplina que a gente dá para o nosso filho, ele está tratando como amor. Simone Quaresma vai dizer isso num livro sobre como criar os filhos, um livro que até não é mais vendido por causa justamente de toda uma polêmica. Eu não vou entrar em detalhes sobre isso aqui, mas ela vai dizer que esse tipo de punição, que é a famosa palmada, a gente bater nos nossos filhos, discipliná-lo dessa forma, é uma hora que o pai não pode fazer de forma nenhuma quando ele está com raiva. Descarregar a raiva no filho é pecado. O pai está assistindo o jogo de futebol e o menino atrapalhando ele, e ele, na sua grande ira, pega o cinturão e bate no menino.
Isso é pecado. O pai está trabalhando e o filho não deixa, ele precisa terminar aquele relatório e por causa disso ele vai lá e bate no menino. Isso é pecado. Descarregar sua ira na criança é pecado. Isso aí é agressão. Agressão é quando você desiste da pessoa e agora vai descontar toda a sua raiva nela. Qual é a finalidade da disciplina, irmão? A disciplina visa o filho temer quando desobedece o mandamento. Ele precisa temer. Ele precisa entender o quão essa desobediência é sério, a ponto de levá-lo a apanhar, a ter de fato uma punição. Por quê? Porque o que mais de terrível pode vir contra nós, irmãos? Pode vir, de fato, contra os filhos de Deus. O que mais de terrível pode vir? O Senhor não nos disciplinar. O Senhor não nos corrigir. O Senhor nos entregar às nossas paixões e aos nossos desejos, irmãos. Isso é o que mais de terrível pode acontecer conosco. Deus entregar a gente para a gente fazer o que a gente quiser. O pai que não disciplina o seu filho e não coloca ele, que estava no caminho errado, de volta para o caminho certo. A Bíblia fala, versículo 24, que esse pai odeia o filho. Ele odeia. Matthew Henry, ele vai dizer que a vara verde é muito mais fácil de endireitar, de manuseá-la, porque é uma vara nova. Mas a vara seca, o galho seco, facilmente ele se parte. E ele pode até esfarelar na sua mão. E todos nós somos, irmãos, mais uma vez, descendentes de Adão. O pai também não pode se colocar num patamar de santidade, onde ele não peca e o filho não peca. E o filho também. Não pode colocar num patamar de sabedoria, onde meu pai está muito velho, já não sabe mais de todas as coisas. Eu sei. Eu não vou mais ouvir a instrução dele, porque ele já está ficando velho. Ele está naquela alienação lá e eu sei mais do que o meu pai. Os jovens estão assim hoje. Hoje só não, irmãos, sempre foram. Os jovens se acham os donos da verdade. Eles têm uma solução para o Brasil melhorar. Eles têm uma solução, a resposta, eles sabem mais. O meu pai não sabe. O meu pai é bitolado. O meu pai é muito retrógrado. Isso é uma ignorância. Você, jovem, você adolescente, você não sabe de nada. Você está começando a sua vida agora. Você tem que ficar calado e ouvir o seu pai. Você tem que ficar calado e ouvir o seu pastor. Você não sabe de nada. Você não tem solução para as coisas. Uma resposta sua já soluciona os problemas do Brasil. Quem é você? Você está começando agora. Você está engatinhando no raciocínio, na sabedoria. Coloque-se no seu lugar. É muito importante nós entendermos isso. É interessante, porque se isso não tivesse na Bíblia, irmãos, se esse versículo não tivesse na Bíblia, ninguém ia acreditar. Simone Quaresma mesmo, ela foi proibida de vender esse livro sobre criação de filhos, porque simplesmente ela estava corroborando com esse provérbio. Mas ela não falou nada além das Escrituras. A disciplina com vara, a admoestação, esse tipo de disciplina é bíblico. É bíblico. Ele diz, olha, o pai que ignora esse castigo, ele está odiando o filho. Esse ódio é o mesmo ódio de amou a Jacó e odiou a Esaú e aborreceu a Esaú. Esse mesmo ódio é o ódio de 6 coisas o Senhor odeia e a 7ª sua alma abomina. É a mesma abominação. É o mesmo ódio do versículo 22 aqui do capítulo 12, que diz, o Senhor detesta, o Senhor odeia os de lábios mentirosos. É o mesmo ódio. Teve uma vez que no colégio, um grupo de meninos, eles falaram um negócio com a menina e o pai não gostou. A menina chegou em casa dizendo aos pais, o pai não gostou, lá no colégio onde eu trabalho, e ficou indignado, chegou na escola, falou com a diretora,
exigiu a suspensão dos meninos porque ele falou isso. E se não suspendesse os meninos, ele ia tirar os meninos da escola, a menina da escola. E no final os meninos foram suspensos e ele ainda tirou a menina da escola. Não aguentou, se arretou e tirou a menina da escola. E aí depois, quando os meninos voltaram da suspensão, aí eu fiquei sabendo, né, o que o pai de um fez com um, o que o pai de outros fizeram com os outros. O pai de um botou de castigo, tirou videogame, tirou celular, tirou tudo. O menino tá sem videogame, sem celular, sem tudo. Até o final do ano o menino levou uma surra. E os pais dos outros não fizeram nada. Teve um que não achou nada demais o que o filho falou da menina. Nenhuma disciplina, nada. Abracinho, beijinho, ignorou. Os meninos cumpriram lá a suspensão e depois voltaram, não fizeram nada. Irmãos, daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, vamos ver os meninos que não foram disciplinados e o menino que foi disciplinado. Isso aí é uma regra. É uma regra. Você vai ver, veja o futuro deles. Veja os filhos desses que não foram disciplinados. Por quê? Porque o que a sociedade vai dizer, irmãos? A sociedade nos diz que o pai que deu abraço no menino, que não corrigiu o menino, que não admoestou o menino, que não deu uma surra no menino, esse é o pai que ama. O pai que deu uma surra, um pai que castigou, esse é o pai que não ama. É isso que a sociedade faz. A sociedade invertida, ela vem com o ensino invertido, mas vai ver o futuro dessas crianças que não são disciplinadas. A Bíblia diz o contrário do que essa sociedade fala. A Bíblia diz, olha, o pai que deu carinho, que disse que não tem nada demais, na hora de disciplinar, esse odeia seu filho. Esse é aquele que tem ódio do seu filho. Isso não quer dizer, irmãos, que nós não temos que dar carinho aos nossos filhos. Nós temos que ser muito carinhosos com os nossos filhos. Nós temos que aprender que eles têm que ser carinhosos com os filhos dele. E carinhosos com a gente quando a gente ficar mais velho. A gente vai precisar do carinho deles, da atenção dele, do cuidado deles. Aqui em casa, com a minha filha, eu tento ser mais carinhoso do que duro. Eu não deixo de ser duro de forma nenhuma, mas eu tento manter mais momentos de carinho, amor e afago do que momentos de disciplina e dureza. É claro que muitas vezes eu não consigo, mas que ela tenha mais memórias minhas brincando com ela, sendo gentil com ela, sendo carinhoso com ela, do que memórias minhas disciplinando ela. Porque, irmãos, a gente não é para ficar feliz em disciplinar os filhos. A gente não disciplina os filhos porque a gente ama castigar os nossos filhos. E como é bom, não. Se a gente ama fazer isso, tem algum problema. A gente tem que disciplinar os filhos porque é dever nosso. E a gente está livrando eles do pecado da soberba. Isso aí é um fato. Mas não que a gente goste de forma nenhuma. Os pais bíblicos e os pais experientes, eles já falam muito, olha, quanto mais palmada na infância, quanto mais disciplina quando criança, menos dor de cabeça você vai ter na adolescência. Menos dor de cabeça você vai ter, de fato, na juventude. Na certeza de que você terá netos bem criados. Na certeza de que essa família da aliança, ela vai perpetuar. Quando você disciplina o seu filho, você está livrando ele do pior inimigo dele, que é a soberba. É o orgulho de achar que não merece ser corrigido. Quando você disciplina o seu filho, você está livrando o seu filho disso. A disciplina, o castigo, é o lembrete constante de que ele não é senhor da vida dele. Quanto mais cedo ele aprender isso, melhor. A disciplina que você impõe sobre o seu filho livra ele do inimigo número 1 dele, que é a soberba. Mas a nossa sociedade, irmãos, está invertida. A nossa sociedade criou a lei da palmada. A lei da palmada, ela vai criminalizar a disciplina que eu dou à minha filha. Ela vai me colocar na cadeia. Ela vai me colocar na cadeia. Por quê, irmãos? Porque o estuprador, o ladrão,
o assassino, a gente solta. Por quê? Porque ele foi uma vítima da sociedade. O pedófilo, a gente vai lá e a gente solta ele. Ele é uma vítima da sociedade. Mas eu que quero criar minha filha e disciplino ela, não. Eu sou o pai mau. Eu sou o monstro. Eu sou o abusador. Eu preciso ser preso. Esquerda diabólica. Esquerda nojenta, esquerda destruidora de lares, que luta, que milita contra a Bíblia, que tem essa capa de amor ao próximo para proteger o pedófilo, para proteger o assassino, para proteger o estuprador, e eu que quero criar minha filha, eu sou um criminoso. Eu é que mereço estar atrás das grades. Sistema diabólico. Sistema que luta contra a palavra de Deus, desonesto, opressor da verdadeira verdade, opositor às escrituras. É o mesmo sistema que pegou as vendas lá do livro de Simone Quaresma e disse, não pode mais vender, porque ela incentiva a palmada. Provérbios 24 incentiva a palmada. É a vara da disciplina. E não se engane, essa sociedade daqui a pouco, ela continuando assim, ela vai proibir a palavra de Deus. Karl Marx vai dizer que a religião é o ópio da sociedade. É o entorpecente para você viver nessa bolha. Saia dessa bolha, ele vai dizer. Saia dessa bolha. Irmãos, Deus me livre de sair dessa bolha. Que o Senhor me livre no dia que ele cogitar a possibilidade de eu sair dessa bolha. Eu quero morrer nessa bolha. Eu quero que a minha igreja morra nessa bolha. Eu quero que a minha família morra nessa bolha. Querem chamar de bolha? Então que chamem. Façamos como Josué. Olha, escolham. Vocês querem adorar os deuses dos amorreus, dos egípcios, do Eufrates? Eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor, ao Deus único, ao Deus soberano. Quando eu cometo alguns erros hoje, irmãos, na sociedade que nós vivemos, sabe qual é a conclusão que eu chego? É a conclusão que eu apanhei pouco. O único erro que os meus pais cometeram comigo é que eles deveriam ter batido mais em mim. Porque eu cometo uns erros que eu digo, não, isso aí foi falta de pisa. E olha que minha mãe, irmãos, meu pai chamava ela de general, ela era um general dentro de casa. Criou 2 homens, pais de família. Eu dizia à minha mãe, olha, se a senhora tivesse menina, essa menina ia ficar com um jeito de homem. Que a senhora nasceu para ser mãe de menino. Meu pai sempre foi um homem de poucas conversas. E ele não batia na gente, ele deixava a minha mãe bater. Ele só me bateu uma vez. Quando ele me bateu uma vez, eu entendi porque ele deixava a minha mãe me bater. Esse versículo ainda nos diz assim, no finalzinho dele, quem ama este disciplina desde cedo. Nós temos uma igreja, a Igreja Presbiteriana Bereia, e temos crianças comportadas no culto. Nós temos esse orgulho de falar isso. No início, ela não vai se comportar. Se ela fosse para outra igreja, e faça um teste, pode ser até na sua igreja. Igrejas que a criança não está acostumada em estar no culto. Igrejas que a criança não está acostumada. Quando ela tem que ficar no culto, seja por causa de a culto de Santa Ceia, tem a Santa Ceia no culto, então as crianças ficam, ou a professora da salinha faltou, a criança tem que ficar no culto. Como ela fica? Muito agitada. Totalmente agitada. E as outras crianças agitadas fazem ela ficar mais agitada ainda. Na nossa igreja Bereia, a gente instrui as crianças a ficarem no culto. E não porque é meramente comportamental, mas porque todos têm que estar no culto. Esse é o padrão, a família da aliança no culto ao Senhor. Eu não vou negar aos meus filhos o culto ao Senhor. Eu não vou fazer como o Faraó. Olha, vão e deixem as crianças. Vão cultuar o Senhor no deserto e deixem as crianças. Moisés disse, vamos levar todos. Todos têm que estar no culto, cultuando ao Senhor. Esse é um princípio bíblico. No começo vai dar trabalho, no começo ela não vai se comportar, óbvio. Principalmente quando é mais nova, mas quando ela vai crescendo, ela vai vendo esses comportamentos.
Eu convido cada um de vocês a comparar o comportamento de uma criança que não fica no culto e uma criança que fica no culto. Irmãos, não tem comparação. Criança pulando, criança badernando. E o pastor, para não perder o dízimo, não vai brigar com os pais. E o pai com aquele sorriso amarelo, achando que é normal mesmo a criança badernar no culto. E aquela criança atrapalhando. Irmãos, numa live da pandemia, num corte, que eu não assisti um culto desse, mas num dos cortes de live da pandemia, vocês não têm noção do que aconteceu. Uma criança, ela comeu o pão da ceia. Ela comeu o pão da ceia no meio do culto, no meio de um louvor lá. Ninguém fez nada. Cadê o pai dessa criança? Cadê o pai dessa criança? Cadê o pastor que não impediu a criança comer o pão da ceia no meio da live? Isso não é criar os filhos para a glória de Deus. Tenha um compromisso com a sua igreja, de ser uma igreja bíblica, que coloca os filhos no culto, que faz culto doméstico com seus filhos, que instrui seu filho na palavra de Deus, que disciplina quando tem que disciplinar, e veja o futuro dessa criança. E veja a próxima geração. Eu estou ansioso para ver a próxima geração das crianças da minha igreja, da igreja que eu pastoreio, junto com o pastor Rodrigo. Eu estou ansioso para ver essas crianças, porque eu creio que vão ser crianças bíblicas. Crianças que elas vão ser perseguidas pela sociedade, pelo comportamento que elas têm. Elas podem até ser perseguidas pelos parentes da própria família, que não são crentes, ou que acham que são crentes. E elas vão ser perseguidas, mas elas vão mudar essa sociedade. Elas vão trabalhar e elas vão ser bons patrões, elas vão ser bons empregados, elas não vão trabalhar somente por dinheiro, elas vão trabalhar porque elas querem fazer diferença nesse mundo caído, nessa sociedade caída. E elas vão dar orgulhos a seus pais. Elas vão dar orgulhos a mim como pastor. Quando os pais delas ficarem mais velhos, elas vão cuidar deles. Elas vão dar carinho a eles. Elas vão dar alegria para eles. Se elas forem temente a Deus, elas vão cuidar dos seus pais. A vara é a demonstração de amor para os seus filhos. O que retém a vara odeia o seu filho. Quem ama, este o disciplina desde cedo. Só a disciplina vai arrancar de fato, meus irmãos, a rebeldia do seu filho. Veja o que é que diz Apocalipse 3,19. Eu repreendo e disciplino aqueles que amo. Portanto, seja zeloso e arrependa-se. Toda vez que a gente estiver passando por momento de disciplina, de dificuldade, porque o Senhor nos disciplina. E glória a Deus porque Ele nos disciplina. Toda vez que a gente estiver passando por esse momento, a nossa oração, irmãos, deve ser: Senhor, obrigado. Obrigado porque eu fui disciplinado. Obrigado porque o Senhor me disciplina, porque isso também é resultado do amor dEle. O Senhor está me livrando de um mal maior. Quem já não passou por essa situação? Antigamente, irmãos, no momento de mais inexperiência minha, eu perguntava muito em minhas orações: Senhor, por quê? Por que comigo? Por que logo eu? E nessa oração eu revelava a minha completa imaturidade. Seja para coisa pequena, seja para quando meus avós morreram. Quando meus avós morreram, em minhas orações eu perguntava: por que eu? Por que logo eu vou ficar sem os meus avós tão novo? Por que comigo? E agora, irmãos, meditando sobre isso, há 19 anos atrás, não que agora eu seja o super crente, ou que agora eu atingi um nível absurdo de espiritualidade. Quando acontece algo ruim comigo, eu sofro, claro, eu choro em alguns momentos. É hipocrisia dizer: não sofra, não chore, dê uma risada na cara do sofrimento. Isso é papo de coaching. Você tem que sofrer, você tem que, dependendo do sofrimento, dependendo do que aconteceu, você pode chorar. Mas entenda, todo o sofrimento que eu recebo, eu entendo que é muito pouco comparado ao que eu mereço.
eu sempre sofro menos do que eu mereço. Você sempre sofre menos do que você merece. Nós nem merecíamos, irmãos. Para ser sincero, nós nem merecíamos a disciplina do Senhor. Porque se Deus disciplina a gente, visando a nossa intimidade com Ele, visando estreitar os laços entre eu e Ele, a disciplina é graça do Senhor. A disciplina é resultado da graça do Senhor. Glória a Deus por ter um pai que me disciplina, que me ama, que se importa comigo. Do que um pai que me odeia e deixa fazer o que eu quero. Do que um pai que olha, vá, se entregue, faça, eu vou fazer você prosperar no seu pecado. Prosperar na sua paixão e desejo. Por isso que Deus não ama a todos, irmãos. Não tem como Deus amar a todos, porque quando Deus deixa uma pessoa sucumbir a isso, Ele está mostrando que Ele não abandona. Que ele abandona essa pessoa, perdão. Deus ama quem Ele disciplina. Esse é o caráter veja, esse é o caráter que Salomão quer passar para os seus filhos, o caráter de Deus que Salomão quer passar para os seus filhos. Irmãos, vamos abrir, por favor. Eu acho que esse texto, se você está com a Bíblia aí, eu convido você a abrir. Eu acho que esse texto é uma aplicação perfeita a tudo que a gente falou sobre criação de filhos na conduta bíblica. Abra, por favor, em Hebreus 12, a partir do versículo 4, por favor. Hebreus 12, a partir do versículo 4. Olha o que diz a santa palavra do Senhor. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o sangue, e vocês se esqueceram da exortação que lhes é dirigida como a filhos. Filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor, nem desanime quando você, é repreendido por Ele, porque o Senhor corrige a quem ama e castiga todo filho a quem aceita. É para a disciplina que vocês perseveram. Deus os trata como filhos. E qual é o filho a quem o pai não corrige? Mas se estão sem essa correção, da qual todos se tornaram participantes, então vocês são bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais humanos que nos corrigiam e nós os respeitávamos. Será que então não nos sujeitaremos muito mais ao Pai espiritual para vivermos? Pois ele nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para o nosso próprio bem, a fim de sermos participantes da sua santidade. Na verdade, toda disciplina, ao ser aplicada, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Porém, mais tarde, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Por isso, levantem as mãos cansadas e fortaleçam os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, mas seja curado. Pai, escolham os frutos de disciplinar os seus filhos. Vocês vão colher os frutos. Se vocês não colhem agora os frutos, é porque o seu filho é muito novo, mas quando ele crescer, você vai ver o quanto seguir essa instrução bíblica valeu a pena. Geralmente, irmãos, quando a gente castiga, a gente termina trazendo trabalho pra gente. Veja, eu poderia me livrar do meu filho que está me aperreando, mandando ele dormir com a avó. Mas agora ele está de castigo, ele não vai dormir com a avó. Ele ia para o cinema com os amigos, olha, eu ia ter uma tarde de paz. Porque ele ia para o cinema com os amigos, eu ia me livrar dele, mas agora ele não vai porque ele está de castigo. Ele vai ficar do meu lado reclamando. Eu posso botar alguma coisa para ele fazer, até para cumprir um castigo. Mas entenda, eu vou ter muito mais trabalho agora que eu não me livrei dele. É muito mais fácil para mim eu deixar ele sair de casa.
Eu dizer, vai, menino, vai, pelo menos isso me dá um pouquinho de paz. Pelo menos eu posso adiantar meu trabalho aqui, eu posso ter paz. Veja, o pai que não disciplina, ele quer se livrar do filho. Essa é a verdade. Quando eu boto minha filha de castigo, vai ter agora mais trabalho para mim. Ela vai gritar, ela vai chorar, ela vai espernear. Eu podia simplesmente ignorar e deixar ela fazer o que ela quisesse. Pronto. Isso a Bíblia fala, você não ama seu filho. Você odeia ele. Isso não é criação. Isso não é criação nos padrões bíblicos. É fácil ignorar a criança, ignorar o adolescente. Faça o que você quer. Isso é sinônimo do abandono do pai. O pai faz isso com aqueles que ele não ama. É isso que a Bíblia está frisando. Hebreus está frisando, Provérbios está frisando. Para a gente concluir, irmãos, o último texto. Eu queria também que você que está assistindo abrisse comigo Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 6, no finalzinho, a partir do versículo 66. Olha o que diz a palavra do Senhor. Evangelho de João. Diz assim, 66, diante disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então Jesus perguntou aos 12, será que vocês também querem se retirar? Simão Pedro respondeu, Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras de vida eterna e nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo de Deus. Então Jesus lhe disse, não é fato que eu escolhi vocês, os 12, mas um de vocês é um diabo. Ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque este, sendo um dos 12, era quem o haveria de trair. Um deles era um filho totalmente rebelde. Jesus aqui ele está profetizando, lembrando que Judas, irmão, Judas ele roubava no ministério de Cristo. Ele era um tesoureiro e era extremamente corrupto. Ele roubava. Imagina a audácia. Que filho rebelde roubar do próprio Deus diretamente no seu ministério quando ele encarnou. Ele está provando aqui que ele não é filho de fato, de que ele é um bastardo e estava desprezando o ministério de Cristo. Que a gente, irmãos, não possa imitar isso. Que a gente possa ser um padrão de fato de sabedoria. A todos nós, salvos, filhos obedientes, foi dado de fato o Evangelho. Foi dado pleno acesso à sabedoria que gera obediência. Temos esse privilégio. E esse privilégio é dado também com responsabilidade. Responsabilidade para a gente. Deus vai nos cobrar. Minha oração, irmãos, é que você, na sua igreja, onde você está assistindo, você seja de fato um homem bíblico. Você seja de fato uma mulher bíblica, que reconhece o ensino de Deus e de fato queira praticá-lo. Se apartem. Esse é o ensino. Se apartem dos tolos, se apartem do soberbo. Guarde a sabedoria. Faça como Paulo, combati um bom combate. Eu guardei a fé. Eu guardei a carreira. Isso aí é algo primordial para as nossas vidas. Que Deus nos abençoe, irmãos, e nós possamos de fato ser padrões. Padrões no nosso trabalho, padrões bíblicos. Me perdoe aí o formato do vídeo, mas pelo menos ele contemplou o conteúdo do sermão que eu não pude gravar de forma completa. No próximo domingo a gente vai continuar na mesma perspectiva de Provérbios, no capítulo 13, só que em outra perspectiva, em outra perspectiva, nós no mesmo capítulo. No capítulo 13. Hoje a gente falou sobre obediência ao Senhor. Deus abençoe.